Olá, querido, boa noite mais uma vez. É um prazer poder falar a você mais uma vez através desse canal. Quero aqui agradecer àqueles que têm ouvido, as nossas reflexões na Palavra de Deus. Esse é um meio que nós criamos para manter a pessoa atualizada e ouvindo um pouco da Palavra do Senhor, já que as congregações não estão, nesse momento, se reunindo para cultuar juntos a Deus. Lembrando disso, me vem aqui à memória que nós estamos num tempo de isolamento social por conta dessa doença terrível que está assolando o mundo. Nós temos números alarmantes a respeito da quantidade de mortos no mundo, e hoje eu queria refletir um pouco contigo sobre a importância de nós mantermos a obediência às autoridades estabelecidas. Lembremos-nos que quem cuida da nossa saúde em nível de Brasil é o Ministério da Saúde, e no mundo a Organização Mundial da Saúde, que recomenda esse isolamento. Então, eu queria hoje refletir contigo sobre algo muito específico, que é a maneira como nós, então, podemos buscar ao Senhor nesse tempo de isolamento social. Eu queria separar nessa noite o versículo número 9 de 2 Crônicas, capítulo 20, de um momento muito especial do povo de Israel, e aqui, junto com você, buscarmos uma reflexão do nosso comportamento diante das dificuldades que estamos vivendo. O texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo número 9, diz assim: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ok? Querido, veja, o que a palavra de Deus nos fala aqui nesse texto especificamente conta da história do povo de Israel, no momento em que Salomão havia edificado um templo, e esse templo ele foi dedicado ao Senhor, e aquele povo então era todo convidado a, nas suas orações, irem àquele lugar orar, ou em qualquer lugar do mundo onde estivesse, orassem voltado para Jerusalém, para que então o clamor feito a Deus naquele tempo pudesse ser ouvido. Esse texto especificamente nós estamos lendo conta a história do momento em que Josafá está governando, e contra Israel vem então os amonitas e os moabitas para lutar contra o povo de Israel. Certamente Josafá considera diante do Senhor a dificuldade, porque o povo, a soma desses dois povos é muito numerosa, e eles então seriam facilmente vencidos por conta dessa concorrência desleal que viria contra eles. Então Josafá se reúne diante do povo lá no templo, e ali ele apresenta ao povo o que Salomão havia orado naquele tempo, quando então ele estabeleceu o templo como local de culto. E ele lembra ao Senhor que as orações feitas naquele lugar seriam ouvidas pelo Senhor. E agora ele pede livramento para o povo. Ele pede livramento, que o Senhor livre, e Deus vai dar o livramento. Continue depois lendo o capítulo 20 e você vai verificar esse livramento sendo promovido por Deus, livrando o povo de Israel das mãos dos seus adversários. O que eu quero aqui destacar desse texto são duas coisas. A primeira é a respeito do templo. Querido, o texto diz que o povo de Israel, indo àquele templo orar, ou orando voltado para aquele templo, teria uma resposta de Deus. Primeiro, que eu preciso aqui destacar é que esse templo ele foi destruído uma primeira vez, 700 anos antes de Cristo, depois novamente no ano 70 da era cristã. Então esse templo ele não existe mais, ou seja, o templo de Jerusalém, tal qual foi criado por Salomão e que tinha um simbolismo muito poderoso e muito forte para o povo judeu, não existe mais. Hoje, os templos das igrejas que nós frequentamos não se comparam àquele templo. Hoje nós temos locais de adoração, locais de culto que não são comparados àquele, porque esses templos não têm a mesma importância do templo de Israel, até por conta da questão da cultura, até por conta da questão do povo. Nós não somos judeus na maioria dos casos, ainda que exista muito judeu convertido a Cristo, nós não somos judeus, logo não há a mesma aplicação. O que eu quero dizer com isso é, querido, descansa o teu coração se você não pode ir ao templo da sua congregação, se você da Igreja Batista de Jardim Silvânia não pode ir ao templo para cultuar ao Senhor, descansa o coração nesse momento. Importa sermos obedientes às autoridades
que é um princípio bíblico, obedecer a autoridades, ok? Quero pedir a você então que você se lembre de uma coisa importante: templo é você. Ou seja, a Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos ensina que nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele vai dizer: ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo que habita em vós. Isso significa dizer que nós então podemos aplicar a palavra de ensinamento de Jesus a respeito da oração, que dizia: quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta atrás de ti e clama ao Senhor, ora ao Senhor em secreto, em oculto ele te responderá. Veja, o fato de nós sermos templo significa dizer que nós carregamos a presença de Deus em nós, na pessoa do Espírito Santo. Então, querido, descansa teu coração, se nesse momento ainda você não pode ir ao templo, né? Não podemos promover aglomerações nesse momento. Mas, uma outra coisa é dito nesse texto, ele diz: nos apresentaremos diante de ti. Isso você deve fazer sempre, você deve permanentemente se apresentar diante do Senhor. Nós estamos desenvolvendo um relógio de oração na igreja, eu quero convidá-lo a participar, a sua célula está participando. Se você está vendo esse vídeo e não faz parte de uma das nossas células, por favor, nos procure, entre em contato conosco, nós vamos também direcionar o quanto à participação de uma célula e orar, juntamente conosco nesse relógio de oração. Importa que nós clamemos a Deus, como diz o texto: clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirás e nos livrarás. Queridos, nós cremos nisso, tá bem? Então peço a você que está assistindo esse vídeo que você considere buscar ao Senhor nesse tempo. Se você não pode ir ao templo, ao prédio, lembre-se, você é a habitação de Deus, você é alguém que Deus ama muito, Deus ouve o seu clamor e a sua oração, então busque a Ele, Ele está com você e Ele vai promover o livramento que você tanto espera, tá bem? Deus te abençoe, seja obediente às autoridades, esteja ligado na palavra do Senhor e continue crescendo em amor e graça. Deus te abençoe, tenha uma noite abençoada, se de dia, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.